Muito bom dia, bem-vindos a este webinar da Ticket Service e Action Coach Lisboa, em que eu tenho a honra de ter como convidado Luís Duarte, diretor comercial da Ticket Serviços. Sejam muito bem-vindos a este webinar que tem como tema como liderar equipas a partir de casa. Mais uma vez, e em primeiro lugar, muito obrigado Luís Duarte, diretor comercial da Tiki, uma pessoa que eu tenho particular estima, que conheço há muitos anos, que me tem desafiado muito com muitas perguntas, muitas questões, muitas interações sobre liderança de equipas, sobre equipas comerciais e o que é estar no mercado em tempos mais fáceis, mais difíceis, junto dos nossos clientes e acarinhando os nossos clientes. Bem-vindo, Luís, bom dia. Bom dia, obrigada por esse elogio. Merecido. Muito obrigado. Sim. Eu digo que estamos neste momento todos ainda a fazer aquilo que é o teletrabalho, porque pelas imagens e pelos cenários que estamos, a maioria está em teletrabalho. Eu, para já, não estou completamente em teletrabalho, já estou na Ticket, mas compreendo perfeitamente que as preocupações das pessoas, especialmente quem não tem transporte privado e tem que ir em transportes públicos, é sempre com muito receio que faz essa chegada às empresas e, portanto, penso que o teletrabalho ainda se irá prolongar por mais algum tempo. Eu penso que fizemos o primeiro período e a primeira adaptação ao teletrabalho e agora vamos tirar as ilações de como é que correu e o que é que fez para de futuro e vamos ver até quando, e depois será uma outra análise, vamos preparar-nos para que as coisas corram o melhor possível e com os melhores resultados possíveis. Então, Luís, se me permite, eu vou-lhe começar exatamente por perguntar quais foram os vossos maiores desafios quando houve a quarentena, e eu creio que ainda começaram uns dias antes da quarentena obrigatória, digamos assim, quais foram os principais desafios de mandar as vossas equipas trabalhar para casa, em teletrabalho, e depois gostaria também que me referisse quais as principais conquistas, até que ponto houve conquistas a celebrar desta grande aprendizagem para todos nós, que é estar a trabalhar em teletrabalho a partir de casa. Bom, antes de mais, eu peço desculpa, mas vou fazer um agradecimento muito grande a toda a equipa da Ticket, que foram excepcionais. Poderei dizer que nós começámos por duas fases, com uma diferença praticamente de uma semana, entre os comerciais ficarem em teletrabalho absoluto e o chamado back-office, o secretariado e depois o resto da empresa. O que aconteceu foi que num período muito curto tivemos que preparar a melhor forma de toda a gente poder resolver e dar as soluções aos nossos clientes como se estivéssemos sentados, como era habitual no nosso escritório. Não foi fácil, primeiro para a adaptação, depois porque os meios tecnológicos não é de estalar de dedos, como todos nós sabemos, e depois ainda aquela situação que é comum e que se vai mantendo, é que ninguém está sozinho em casa, ou por muito poucos estão sozinhos em casa. E temos que preparar a forma de trabalhar com as crianças pequenas, com as crianças médias, com a campainha da porta, enfim, com tudo o que nos rodeia e que no escritório, por princípio, não existe. E enquanto nós no escritório fazemos as nossas pausas programadas, em casa não é assim. E depois, sincronizar isso com atendimento de chamadas, que era exatamente o mesmo encaminhamento que tinham no escritório, e o resultado desse mix foi muito positivo. Foi muito positivo em vários aspectos. Primeiro aspecto, a capacidade que a equipa teve de se adaptar rapidamente a esta nova forma de trabalho. Eu penso que ajudou um pouco, especialmente os comerciais, a equipa comercial de saúde, mais uma vez, que nós, já com alguns meses de antecedência, tínhamos previsto que a permanência deles no escritório fosse muito, muito curta. Por princípio, iriam só no início da manhã ao escritório e não voltariam
ao escritório em mais altura nenhuma do dia, a não ser que houvesse uma necessidade urgente, e isso preparou-os, porque ficaram com meios tecnológicos para poderem trabalhar a partir de casa, a partir do carro, a partir de onde quisessem. Isso foi a primeira experiência na área comercial e com a equipa comercial, que é a mais sensível, porque, enfim, tem que haver contactos não só com a empresa, como com clientes. E isso tivemos uma experiência de alguns meses que nos permitiu. O segundo foi a rapidez com que a equipa de secretariado se adaptou também e pôs as interações todas com todo o resto. Enfim, há sempre limitações, há limitações tecnológicas, há limitações de tempo e, enfim, com a rapidez, poderia dizer que foi uma experiência extraordinária. A equipa funcionou, as coisas funcionaram e penso que a maioria dos clientes não notou muita diferença no que diz respeito aos timings de resposta. Podem ter notado alguma diferença, se calhar, no timing de determinadas situações que nos são adversas, sei lá, umas entregas, porque os correios não funcionam e aí já não depende só de nós. É que toda esta mecânica do teletrabalho, isso é uma empresa de serviços que não tem área de entregas, não tem logísticas, chamemos assim, a situação tem menos oscilações. Quando há outras situações, especialmente dependemos de terceiros, aí começa a ser muito complicado, mesmo muito complicado todo o trabalho. Porquê? Porque não depende de nós. Depende de terceiros, ficamos muito dependentes. Luís, ainda antes de lançar a segunda pergunta, se me permite, eu vou pedir à Maria Sousa, que nos está a apoiar neste webinar, para lançar o primeiro inquérito, para percebermos as pessoas que já estão em sala, são empresários, ENIs, empregados por conta de outrem, como eu vos digo, basta um clique para poderem responder a este inquérito e ia-lhe perguntar, assim, eu acho que ter equipas comerciais a trabalhar a partir de casa é uma dificuldade acrescida, porque as equipas comerciais, no vosso caso concreto, visitam regularmente, vão de manhã ao escritório e durante o dia visitam os clientes e fazem as interações face a face, que é uma coisa que deixou de ser possível. Independentemente de estarmos a trabalhar a partir de casa, com tudo aquilo que são os constrangimentos de trabalhar a partir de casa, em que as pessoas têm que pensar um bocadinho que têm que continuar a ter um espaço de trabalho em casa, não estão no escritório, mas arranjem um cantinho em casa que seja o seu espaço de trabalho, que têm que pensar que têm que continuar a ter uma agenda, e essa agenda sim, se há uma interação familiar, se a pessoa não está sozinha em casa, ou se não são só adultos em casa, tem que pensar que tem que adequar a sua agenda àquilo que é despachar crianças, porem crianças em telescola, preparar refeições, etc. Mas tem que ter na mesma uma agenda e tem que respeitar a sua agenda para poder ser produtivo. Não pode e não deve, porque não é só pelos outros, mas porque mentalmente se está a condicionar a si própria. Se vier trabalhar para a frente do computador de pijama e pantufas, a pessoa deve continuar a ter um dress code. Eu não vou dizer para andarmos todos de gravata e de sapatos altos em casa, mas tem que ter um dress code que a qualquer momento possamos entrar numa videoconferência, que possamos entrar numa call. Além disso, estar vestido pronto para ir para a rua, como se pudéssemos ir para a rua, dá-nos um outro mindset, dá-nos uma outra imagem que é importante, uma imagem profissional que nós precisamos de ter e portanto, arranjar toda uma série de coadjuvantes de bem-estar para poder começar a trabalhar a partir de casa, já não pensando nos meios tecnológicos. Agora, esses meios tecnológicos a TICA proporcionou, as pessoas tiveram que se ir adaptando passo a passo, ir aprendendo a que estar em casa, em teletrabalho, estar só não é estar sozinho, ou estar sozinho não é estar só, que devem continuar a ter interações durante os seus dias de trabalho. No vosso caso, em que proporcionaram os meios tecnológicos, no vosso caso, em que as equipas até se adaptaram muito bem ao teletrabalho, qual foi o peso, se por assim se pode dizer, das crenças, dos condicionamentos mentais sobre eu não gosto disto, eu não me adapto, eu espero que isto passe depressa, como é que as pessoas reagiram? Acha que esta adaptação, esta flexibilidade foi demonstrada ou quais foram os principais desafios, Luís?
Bom, ainda estamos numa fase de apuramento, e por experiência e por aquilo que eu fui falando com os meus colegas, notava-se em alguns uma ansiedade de poderem sair, andar, fazer, ter aquilo que nós chamamos a nossa própria liberdade. Isso permitiu alguns ultrapassar com alguma facilidade essa situação, outros nem por isso. Mas na maioria dos casos sim. Quem tem crianças mais pequenas é muito mais difícil, porque as crianças veem os pais em casa, para eles é como se fosse final do dia ou fim de semana, portanto não têm ainda aquela possibilidade de dizer, bom, o pai está a trabalhar, e eles querem ver, porque vem a mãe ao telefone, vem o pai ao telefone, vem o pai com o computador, vamos lá ver se isto é uma novidade, é tudo novidade também para eles, não é só uma novidade para eles têm uma novidade. E coordenar tudo isso permite ou obriga a ter quase que uma situação dupla. Eu neste momento, ou nesta meia hora, sou profissional e nestes 10 minutos a seguir vou ser pai ou vou ser mãe. Quebra um pouco o ritmo de trabalho, é certo. O ter um espaço em casa é bom, é ótimo, mas muitas vezes o espaço que cada um tem não permite grandes divisões. De uma forma geral, as pessoas gostam, ou pelo menos quem tem crianças, o teletrabalho pode ajudar. Agora, há regras que têm que ser, eu direi, não pode ser regra, mas temos que pôr aqui algumas definições e algum planeamento e algum acompanhamento das pessoas. Porque eu, na minha opinião, e já troquei essa ideia com o Emílio algumas vezes, às vezes o que se faz não é teletrabalho, é mudar o posto de trabalho do escritório para casa, e isso não é teletrabalho. Isso é uma coisa que nós adaptamos agora e vamos ver se vai ser assim no futuro. Se conseguimos ultrapassar esta primeira barreira, é de ponderar se o teletrabalho, não sendo uma situação a 100%, pode ter uma percentagem que poderá andar muito perto dos 50% para cada pessoa. Porque também sei, não só por experiência própria, mas pelo que eu tenho contactado com a equipa, que há uma necessidade das pessoas falarem umas com as outras, verem os colegas, irem ao escritório. Ai, que saudades, aquilo que às vezes se abomina e nunca mais são 6 horas para me ir embora. Ai, que saudades eu tenho de ir ao escritório. Luís, isso me permite aí, há uma questão que é imperativa colocar-se. As equipas em teletrabalho precisam de uma atividade redobrada, digamos assim, por parte da liderança. Porque se eles têm que adaptar a ter um novo espaço, a ter uma nova maneira de ser, de estar, de trabalhar, adequar as suas agendas ao que são os seus desafios pessoais em casa, com família, com crianças por vezes, e ter que ter alguma atividade, e é imperativo que as pessoas continuem a fazer algum exercício em casa, e felizmente houve uma enorme oferta de exercícios gratuitos em casa, mas é preciso que o próprio tenha a noção de que eu estou sozinha em casa, não estou só, e eu vou continuar a querer interagir com os meus colegas, com os meus amigos, a fazer uma rotina de ao fim do dia telefonar pelo menos a uma pessoa, a 2 pessoas, a contactar. Eu notei isso muito quando comecei em teletrabalho, infelizmente por um acidente que tive, uma queda que partiu um ombro, e comecei em teletrabalho a partir do dia 11 de fevereiro, e eu comecei a perceber que tinha necessidade todos os dias de ligar a alguém, falar com alguém, e é muito interessante que havia pessoas que não eram sequer tão próximas e que, como a partir do momento em que começaram a ficar fechadas em casa, começaram a contactar mais. O homem é um ser gregário, é um ser que precisa de relações sociais, de interagir com amigos, com conhecidos, com família, e essa interação tem que ser mantida para a nossa sanidade mental, para quando acabarmos o desconfinamento, como eu costumo dizer, não andarmos todos pendurados em antidepressivos ou então a zangarmos com a família e com os amigos. Nesta medida, uma coisa muitíssimo importante é que a liderança também tem outra abordagem, e ter alguém em teletrabalho é seguir essas equipas a par e passo e comunicar.
É o grande segredo. Interagir mais pode ser um esforço enorme para a própria liderança, porque o teletrabalho exige comunicação, exige prestação de contas, mas não exige controle. Eu gostaria de ouvir um bocadinho sobre isto. Qual foi o vosso papel enquanto líderes, junto das vossas equipas, se mantiveram as vossas reuniões, se mantiveram os vossos pontos de contacto, se contactavam regularmente as equipas no confinamento total e como é que isso agora está a ser ou não aligeirado nesta fase em que as pessoas já estão a sair de casa? O julgamento da liderança compete a uma parte da audiência que temos aqui agora. Mas nós temos mantido e manteve-se nos primeiros dias de uma forma, depois fomos doseando à medida das necessidades, um contacto, se eu não digo diário, mas com uma frequência bastante grande. E mesmo sem teletrabalho, essa situação põe-se a uma abertura total, falamos sempre que é necessário, sempre que o apoio é necessário, um apoio da liderança, os assuntos são postos e as respostas, obviamente tendo que as respostas sejam rápidas e que solucionem o problema, ou pelo menos que ajudem a solucionar o problema. Quando se está em teletrabalho, as situações redobram. Porquê? Porque, e por aquilo que o próprio Emílio já referiu, é que estamos sozinhos, em princípio. E pensamos que estamos isolados. Mas aí é que depende, é regularmente, sem haver horários definidos, mas regularmente fazemos contacto, muito mais não seja para perguntar como é que as coisas estão e se não há, neste caso, se não havia ninguém com problemas de saúde, quer o próprio sabíamos que não, no princípio, mas se não havia ninguém nas suas relações, porque isso preocupa as pessoas. Uhum. Íamos mantendo, íamos conversando e, a determinada altura, falamos também de trabalho, que é inevitável. Mesmo que se comece a perguntar só como é que está, falamos de trabalho. E falamos do que aconteceu durante o dia, se aconteceu isto, aconteceu aquilo. E naturalmente as coisas acontecem. Porquê? Porque se calhar também depende da forma de estar e de gerir e de conversar. Eu não tenho, por opinião, fazer as reuniões muito formais, ali assim tudo, com uma agenda muito rigorosa, é um defeito meu, não é agenda. Temos que falar de um assunto, falamos daquele assunto, batemos até onde é possível. Se é necessário introduzir um assunto que até não estaria em princípio na agenda, depois tivemos que resolvê-lo. Porquê? Porque senão as coisas ficam a atormentar a cabeça de cada um. E a última coisa que nós todos, especialmente um comercial, precisa é coisas que lhe atormentem a cabeça. Exatamente, porque os comerciais têm perfis bastante extrovertidos e são comunicadores natos. E estarem fechados em casa, em teletrabalho, para quem está habituado a um ritmo de vida muito intenso, exige maior comunicação por parte da liderança, mas também exige maior ou uma diferente prestação de contas. Eu gostaria que o Luís me partilhasse connosco como é que vocês continuaram, primeiro com os vossos rituais, porque aquilo que nós como business coaches e no sistema Action Coach chamamos rituais, e são de facto rituais, toda uma série de momentos de partilha que são desde as reuniões aos momentos de diversão no final da semana, são rituais da equipa. Como é que vocês mantiveram estes rituais? Se continuaram com as vossas reuniões semanais via Zoom e em que moldes? Já me disse que os contactavam quase diariamente e sim, na altura do confinamento total era imprescindível contactar uma, duas, até 3 vezes se fosse possível. Alguém, um diretor, um líder de equipa, um team leader, fazer um breve vídeo ou fazer um live e partilhar no fim do dia. Venho só mandar-te este vídeo para saber como é que estás, para dizer que estou cá para o que precisares, bom fim de semana, algo deste género, mas como é que as vossas equipas em teletrabalho vos continuaram a prestar contas no dia-a-dia, de semana a semana e em que moldes e através de que mais, se me permite a perguntar. E antes disso e em simultâneo vou pedir à Maria que nos lance o segundo inquérito sobre a TICI para que os 25% de empresários que estão em sala e os cerca de 75
outras pessoas que são executivos ou que são empregados por conta de outrem nos possam responder até que ponto conhecem a TIC e dentro da TIC Serviços quais são os produtos que conhecem. Gostaria muito que, enquanto o Luís vai responder, nos fossem dizendo quais são aqueles produtos que conhecem. Portanto, sim, prestação de contas. Luís, como é que foram prestação de contas e através de que meios? Nós temos já implementado, não quero falhar, mas talvez há um ano e qualquer coisa, um sistema que permite o registro de todas as leads que nos aparecem, independentemente de onde elas nos aparecem, por telefone, por e-mail, enfim, por um contacto fortuito de alguém que conhece e que diz, tudo isso é registado ou foi registado em tempo normal pelo secretariado e depois é acompanhado pelo comercial, e põe lá toda a informação. E aqui nesta altura não foi diferente, isso é feito no Teams, que depois a liderança tem a hipótese de ver e acompanhar e de fazer toda essa análise e trocar impressões, porque é que avançou, porque é que não avançou, que condições é que apresentar, enfim, toda aquela panóplia de questões que os comerciais às vezes gostam de responder, outras vezes nem por isso. Mas aqui está lá tudo, a gente até pode nem perguntar nada porque está lá a informação. Às vezes é só para reforçar ou para ter uma ideia mais pormenorizada. Nós não temos, por princípio, porque falamos todos os dias, várias vezes, e às vezes em conjunto, outras vezes separado, fazer aquelas reuniões que eu estava a questionar. Fazemos normalmente uma vez por mês para a apresentação dos resultados, cada um diz de sua justiça como é que foi atingido mais facilmente, mais dificilmente, ou se não foi mesmo atingido e o porquê. E é aberta a toda a área, nós temos duas áreas comerciais na TICA, temos a área comercial cliente, temos a área comercial parceiros, que é a nossa rede. E a partir daí as pessoas têm toda a liberdade de poderem dizer ou pelo menos aquilo que eles acham que podem dizer, que lhes vai no espírito naquele momento. O formalismo, nesta fase não o fizemos. Se com a continuação é muito provável que vamos fazer, direi muito brevemente, esse tipo de reuniões, até porque as pessoas possam falar, os comerciais possam falar uns com os outros e a equipa possa sentir mais essa proximidade, porque agora só se vê mais ou menos semana sim, semana não, porque é quando coincide a vinda ao escritório das mesmas pessoas. No que diz respeito ao acompanhamento, o acompanhamento feito por aí é um acompanhamento, embora à distância, mas é um acompanhamento quase ao segundo ou ao minuto. Porque eu sei quando é que entra um pedido de um cliente, nem que seja só de informação, e sei em que momento é que ele foi contactado pelo comercial e qual foi o resultado desse contacto. Se foi uma resposta de informação, se foi envio de uma proposta, que condições foram na proposta, enfim, há uma série de informações que eu tenho ao momento. Depois posso comentar, se eu tiver dúvidas, posso comentar com ele porque é que foi assim, porque é que não foi de outra maneira, que consequência é que tem, se já está mais alguma coisa agendada. Se está mais alguma coisa agendada, ele também tem um espaço para dizer está agendada uma reunião. Então, isto é uma forma, penso que simples, porque os comerciais, como todos nós sabemos, não gostam de escrever muito. Os comerciais gostam é de falar e de fazer contratos. Gostam mais, o trabalho mais que eles gostam é preencher contratos. Isso sim. Agora daí para a frente tudo isso é burocracia a mais. E nós que na TICA também estamos num processo não de digitalização absoluta, mas na digitalização de documentos, que é passar que a maior parte dos documentos possam circular digitalizados, deixar de haver um documento físico, e cada vez irá acontecer mais essa situação, não só nos produtos, como também nos documentos que nos servem de apoio. Para o comercial isto começa a correr bem, porque ele tem menos preocupações disso. Mas por outro lado, também tem uma preocupação acrescida, é que depois os meios tecnológicos têm que responder a tudo isso. E isso é uma outra fase que o teletrabalho nos vai obrigar. É uma melhoria muito grande dos meios tecnológicos disponibilizados, quer ao secretariado, quando ele está em teletrabalho, quer aos próprios comerciais. Porque o apoio
E eles têm que sentir ao momento, porque se eles não andarem bem dispostos, isto não corre. E estamos a falar claramente de motivação intrínseca. Eu vou só aqui fazer um parênteses. Maria, não sei se nos podes ajudar. As pessoas relativamente ao inquérito da TIC dizem que só estão a conseguir votar escolher um dos produtos TIC e não vários, porque há uma grande percentagem que conhece o cartão TIC, mais de 50%, o restaurante 33%, infância 13%, mas há pessoas no chat a dizerem que só estão a conseguir responder a dizer que conhecem um e não conseguem os outros. Não sei se isto é possível de alterar ou não, Maria. Por outro lado, sim, quem é da TIC não precisa de responder, pressupõe que quem é da TIC conhece e trabalha-os todos e, portanto, tudo bem. As perguntas, eu volto-vos a dizer, gostaria que as pusessem no Q&A ou perguntas e respostas em vez do chat, porque eu já percebi que me passaram ali no chat algumas questões. E eu vou continuar, Luís, se me permite, com um desafio agora que achei que... Uma coisa, em relação às pessoas da Ticket, não suponha, é obrigatório. Eles têm que responder se conhecem os produtos todos? Não, eles têm que conhecer os produtos todos, não precisam de responder. Bom, é o que eu digo. Eu quero ouvir que eles não conhecem, porque isso assusta-me perfeitamente. Claro que sim. Até eu que não sou da Ticket já conheço os produtos todos e usufruo alguns que são de facto fantásticos, que nos facilitam a vida e nos fazem pagar menos impostos, claramente. Mas o Luís falou num ponto muito importante, que é assim, com formalismo ou sem formalismo, a presença, porque as equipas têm que ter de facto uma forte liderança. O papel da liderança em tempos de crise é fundamental, porque tem que estar mais próxima ainda, mais comunicativa, mais aberta e mais dedicada, por assim dizer, a saber qual é a motivação, a disposição, porque a motivação ou intrínseca ou a velha história da cenoura e do chicote não funciona, claramente, já não funcionava há 30 anos, quanto mais agora, é pressuposto que uma equipa tenha uma forte liderança, mas que tenha um objetivo comum. E manter os rituais durante os confinamentos ou durante fases de teletrabalho misturado com confinamento é muito importante para manter, digamos assim, o espírito da equipa, para que as equipas possam conversar, para que as equipas possam partilhar e há mecanismos, eu posso partilhar convosco a experiência que nós temos internamente na Action Coach Lisboa. Nós começamos as nossas reuniões e se nós tivermos empresários em sala que eventualmente sejam nossos clientes, já estão habituados também a isso, nós começamos as reuniões com uma coisa que nós chamamos o IFL. What I feel like expressing today. O que é que eu me apetece partilhar hoje? Pode ser uma questão pessoal, pode ser uma questão profissional, pode ser uma coisa tão simples como está um dia de lindo sol, apetece-me imenso ir de fim de semana porque quero aproveitar o fim de semana, mas este What I Feel Like Expressing Today, esta partilha do nosso mood, geralmente é 1 minuto sem direito à resposta, agradece e passa só ao colega. O mais engraçado é que a partir do momento em que passamos a teletrabalho, nós começamos a perceber que toda a gente cedia a 1 minuto, porque toda a gente estava sedento de partilhar as suas experiências, os seus desafios, as telescolas, as crianças pequenas que não percebem porque é que têm que estar em casa, a sogra que está ao meu lado o dia inteiro a tentar contar-me o episódio de ontem da telenovela e eu a querer trabalhar, coisas deste género, que tive clientes e amigos e conhecidos que partilharam. E o mais engraçado é que nós passamos o IFL para 2 minutos, porque as equipas precisam de comunicar entre si, porque as equipas precisam estar juntos no momento da equipa. Portanto, se me permite o desafio, eu vou-vos lançar o desafio de fazerem pelo menos uma reunião por semana, curtinha, mas em que façam partilhas entre vós, em que se senta de facto esta forte liderança e o objetivo comum e em que as vossas equipas se possam expressar, porque assim, se há coisa que os comerciais gostam devido ao seu perfil comunicacional e comportamental, que geralmente é extrovertido e muito comunicativo, o chamado ZIG do perfil DISC, eles gostam de partilhar, eles gostam de falar e fechados em casa falta-lhes a conversa com os clientes e falta-lhe a presença com os clientes e nessa medida deixo-vos o desafio de experimentarem fazer o IFL nas vossas reuniões e poderem fazer pelo menos uma reunião com toda a gente por semana. Eu acho que vai ser agradável para todos vós e vai ser o meu desafio, é o meu presente envenenado para si deste webinar. E isto leva-me a uma outra questão muito importante que o Luís partilhou connosco, a tecnologia, os desafios da tecnologia para continuar em teletrabalho.
ou melhor, quais vão ser os desafios agora de um desconfinamento gradual em que uma semana se está de um lado, outra semana se está do outro. Isto aumentou as dificuldades e aumentou os desafios ou não? Bom, isso é uma área, isso é um tema que transcende a área comercial. Isso é um tema que já se prende com desenvolvimento tecnológico, inovação, por aí fora. Todos nós sabemos e todos nós queremos ter o melhor, o mais rápido, o mais eficiente, a última palavra em tecnologia. Se depois a usamos na totalidade ou não, já é outra coisa. Mas também sabemos que as empresas hoje, de uma forma geral, não devem estar com uma capacidade de investimento que estavam, por exemplo, há 3 ou 4 meses atrás. Também temos que repensar o que fazer e tentar com os meios, porque os desafios também são interessantes, é que com os meios que temos fazer o melhor possível. Claro. Pronto. Sem dúvida. E é tentar, com esses meios, ou os meios que temos disponíveis, aperfeiçoando, substituindo um por outro mais eficiente em função até das funções de cada pessoa e do tipo de funções que tem, poder dar respostas mais rápidas e mais esclarecedoras. Ora bem, na Ticket está para muito breve duas peças, duas ferramentas, chamemos assim, que vão ajudar, eu penso que imenso, a Ticket, mas essencialmente os nossos clientes, que é uma nova app e um novo portal. Uma nova app para ser descarregada nos telemóveis, enfim, nas tecnologias todas, e hoje toda a gente gosta de ter apps e gosta de ver, quanto mais não seja para as ter lá, se calhar depois utiliza ou não utiliza, mas tem-as lá, e isso vai permitir, ela vai ter muito desenvolvimento, ela está sistematicamente a ser adiada a data de entrada no ar, porque este período não ajudou em nada ultimar essa situação, mas veio, por outro lado, acelerar a necessidade, que se prende com pagamentos online, enfim, Hoje, o estarmos confinados em casa durante 2 meses, e alguns ainda por mais algum tempo, obriga a repensar também a nossa forma de atuação perante o nosso dia-a-dia, que é precisar de ir ao supermercado ou comprar qualquer outra coisa, quase que o jornal ou isso. E também percebemos que a maior parte das empresas deram alguns pulos, não digo saltos, foram mesmo pulos na forma de funcionar com o seu público. Os jornais penduramos na porta, os supermercados põem um sistema de entregas ao domicílio de uma forma mais célere, alguns outros menos célere, mas pôr isso à disposição, tudo alterou. E penso que estas alterações não foram alterações circunstanciais, vão ser alterações de futuro. Porque nós também somos um animal de hábitos que, quando estamos no nosso conforto, não queremos sair mais dele. E fazemos tudo para os manter. Portanto, isto em relação à nossa área pessoal, mas também à nossa área profissional. E se um cliente se habitua a ter um determinado serviço, com uma determinada prontidão, com uma determinada eficiência, como se diz hoje, um serviço light, ele vai querer continuar. E para mantermos esse serviço, há que investir em novas tecnologias, em desenvolvimento de, neste caso, uma app e por outro lado, uma aplicação que permite uma eficiência maior, quer no contato com o cliente, quer nas questões que o cliente muitas vezes tem que fazer por telefone. E quando nós estamos com uma chamada, não podemos estar com 2, nem com 3, nem com 4, é impossível, só se atende uma chamada. Embora tenhamos 2 orelhas, só conseguimos atender uma chamada de cada vez, é um defeito, mas há com certeza neste período chamadas que se perdem. E ao perder chamadas, todos nós sabemos que podemos quando fazemos uma chamada, quando fazemos um contacto, e às vezes é só com uma informação, se não nos atendem, da vez seguinte já não é uma informação, é uma reclamação. Porque começamos logo a dizer, eu liguei e ninguém me atendeu. E isso é
Eu penso que em todo lado, porque não é só na Ticket, em todo lado, isso acontece e aconteceu por motivos variados. E alguns até porque os operadores não disponibilizaram meios que permitissem fazer upgrades do equipamento que tínhamos. Portanto, eu acho que isso também é importante. E começamos a ter coisas muito básicas e voltamos àquele ponto que eu pus há bocado. É que nem tudo depende da empresa, nem da pessoa, depende de quem presta os serviços. Mas o Luís já está, mas se me permite, o Luís já está um passo à frente, porque o Luís já está na fase de pensar no que é que vai ser este novo paradigma de uma nova realidade que há de ser completamente diferente daquela que nós tivemos em janeiro, e que a interação com os seus clientes e com os seus stakeholders. E isso, claramente, é a questão seguinte, é sobre qual vai ser a nova realidade e até que ponto nós não vamos passar a ter grande parte da nossa atividade em teletrabalho, mas o meu foco, a minha pergunta também tinha a ver um pouco com a comunicação interna, ou seja, a nível de comunicação interna, vocês têm de facto como empresa uma estruturação que vos permite estar sempre ligados, certo? E que vos permite ter chat, e que vos permite ter videoconferência, e que vos permite inclusive partilhar ficheiros, etc. Não somos, ou pelo menos agora falo aqui mais do Sul, grandes aficionados na área comercial das videoconferências. Gostamos muito de olhar nos olhos uns dos outros e perceber pelas feições e pelos trejeitos o que é que cada um está a fazer. Embora também se consiga pelas videoconferências, mas temos muito este hábito e como somos uma equipa muito pequena, temos essa particularidade. Mas vai ter que ser desenvolvido muitas vezes, ou vai ter que ser desenvolvida essa ideia, até por outros motivos. Nós temos muitas vezes essas tecnologias todas, mas não as disse há pouco, temos isso, mas depois não aplicamos. Ou pelo menos a maior parte das vezes é por comodismo. Se eu pego no telefone e ligo e ele do outro lado, passado um segundo ou dois está-me a atender, porque é que eu estar agora aqui a ligar-me ao Zoom, ou ao Skype, ou não sei o quê, que às vezes vai abaixo e depois não dá, e eu não domino bem estas tecnologias e não consigo fazer. Isto é um bocadinho como diz, mas vamos ter que nos alterar, porque não só internamente, mas externamente. Porque quem pensar que nos próximos meses, nos próximos largos meses, vai conseguir visitar clientes, desculpem que eu digo, vou ser muito frontal, é mentira. Está a ir para uma ideia que, usando agora aqueles meios desculpem o palavrão, já foi. Hoje já não é bem assim e no futuro não vai ser assim. Nós vamos ter que alterar também essa forma de comunicação. E essa forma de comunicação posterior vai nos obrigar dentro das empresas, para o consumo interno, também seja alterado e que passe a ser o dia-a-dia de cada um. Se calhar, em vez de estar a fazer uma chamada, estou ligado ao Skype e mando a mensagem por Skype e recebo a mensagem por Skype e tenho uma comunicação diferente. E há muita gente que não tem usado uma ferramenta que nos smartphones é muito simpática, que é o FaceTime, e que é muito fácil de usar no telemóvel. E isso, o Luís já está claramente a pensar no futuro, a ver que vamos estar numa nova realidade, vamos estar com outro paradigma em que o teletrabalho vai estar presente. A minha pergunta, se é que não estou a imiscuir-me onde não devo, e se me permite a pergunta é: vão equacionar continuar a ter equipas parcialmente em teletrabalho durante uns meses largos, perante a sua reflexão sobre a visita de clientes que não acredita que possa ser feita? As pessoas ainda têm receios, as pessoas ainda estão condicionadas de alguma maneira, o desconfinamento está a ser gradual, não sabemos como é que o outono e o inverno nos vai trazer, mas perante o desconhecido e numa crise, aquilo que nós temos a grande capacidade de fazer, e são estes que vão ter mais sucesso e que vão sobreviver melhor, é aquele que tem flexibilidade suficiente para se ir adaptando, eu não vou dizer de mês a mês, mas se ir adaptando semana a semana com a nova realidade com que vai conseguir trabalhar, com que vai conseguir estar, com que vai conseguir posicionar-se. Equaciona que para si é confortável, para si e para as lideranças das equipas da Ticket Serviços, é confortável continuarem a ter as vossas equipas em teletrabalho e manterem este sistema misto, ou será que vamos todos equacionar que não precisamos de escritórios tão grandes e que vamos estar todos parcialmente a trabalhar das nossas
zonas de teletrabalho. Isto é uma perspectiva que está a ser equacionada por vós ou que é apelativa para vós. Eu posso comentar que os meus clientes estão a usar e a abusar do teletrabalho, como eu digo, porque nós no fim das nossas sessões de coaching pedimos sempre que nos deem uma avaliação, o que é que foi mais importante da sessão, naquele dia, naquela sessão específica, e a avaliação de 1 a 10, e eu tenho clientes que sistematicamente me dizem: Emília, quando voltamos para o escritório baixamos a pontuação, porque enquanto for aqui não é 8 é 9, ou não é 9 é 10, porque enquanto for a partir das nossas videoconferências não gastamos tempo a ir e vir, não gastamos tempo a estacionar, não temos problemas de parquímetro, é fantástico podermos fazer as nossas sessões e com a grande vantagem que nos vimos, porque a grande vantagem da videoconferência é que nós conseguimos ver e perceber o do outro, o sorriso, o olhar travesso, o descontentamento, conseguimos perceber estas nuances todas. Portanto, vamos equacionar ter escritórios mais pequenos e continuar em teletrabalho, ou ainda lhe apetecia voltar tudo a janeiro de 2020? Emília, essa questão penso que é das mais... Não é que seja difícil de responder, mas é daquelas que nos obrigam a uma reflexão maior. Porque não pode ser uma situação de chapa 8. Não é igual. Mesmo na equipa não é igual para todos, até pelo comportamento de cada um e pela maneira de ser e de estar de cada um. Mas há aqui uma coisa que nós temos que repensar. O que é mais útil para a equipa, mas fundamentalmente o que é mais útil para a empresa. E o que é... Temos que ir sempre a isto. As empresas são feitas para ser rentáveis, as empresas são feitas, não é um grupo de amigos que se reúne para conversar um bocadinho, e que é para dar lucro, felizmente, e tem que dar. Portanto, temos que ver fazendo agora o saldo do que foram estes 2 meses, que foram 2 meses de, eu diria, de incubar as ideias, e agora começam a aparecer os resultados. E se no primeiro mês de março ainda há muito reflexo, no mês de fevereiro e no mês de abril já começa a ser um mês puro e o maio vai ser um mês puríssimo, há que refletir muito bem. E eu diria que se não vamos para um sistema de teletrabalho absoluto, podemos experimentar um sistema de teletrabalho parcial. Eu agora aqui, até por uma questão de precaução, os cientistas preveem que possa haver um segundo surto de pandemia, que o inverno pode trazer isso. Esperemos que os cientistas desta vez não tenham razão toda. Se enganem. Que se enganem pelo menos a mais de 90%. E aí não podemos ser apanhados, passa a expressão, descalços, como fomos apanhados agora, e fazer tudo de um dia para o outro e pôr tudo a funcionar de um dia para o outro, com as falhas que existem numa situação de precipitação. Se nós nos formos habituando e formos tendo aqui equipas em teletrabalho, que não é de 100%, mas é de 50% ou de 25%, conforme as necessidades, e houver essa rotina, não só há da parte da empresa uma habituação a ter sempre colaboradores numa forma de teletrabalho, como também tem sempre uma equipa de reserva para uma eventualidade. Como para as pessoas também vão fazendo a sua vida e se calhar passando deste modelo de teletrabalho para um modelo de teletrabalho que é preconizado, que é mesmo o teletrabalho. Luís, se me permite, eu estou perfeitamente de acordo consigo. Deixa-me só para rematar. Mas isso há aqui um trabalho de aprendizagem dos dois lados. Do lado das empresas e do lado dos colaboradores. Portanto, temos que aprender ambos a conviver com isso. Não é dizer assim, eu esta semana vou 2 dias ao escritório, tenho 3 dias de descanso, nem maçada, eu esta semana tenho que ir ao escritório todos os dias, é uma maçada desgraçada. Luís, e temos aqui uma contingência. Agora, da parte da empresa, eu tenho aqui o pessoal todo, está tudo controlado, eles estão em casa, estão a passar umas férias porreiras.
também Mas tem aí temos as questões da prestação de contas versus controle. Uma coisa é todos nós prestamos contas, outra coisa é estar a controlar. Se nós prestarmos contas, sabemos qual é a produtividade que temos, consegue-se medir e testar tudo isso, desde que haja os mecanismos de prestação de contas. Mas o teletrabalho, e é uma coisa que eu acho que nas análises que eu tenho visto e acompanhando as notícias e falando com empresários e falando com os meus coaches, eu tenho chegado à conclusão que toda a gente tem muito medo do teletrabalho pelas condições em que esteve em teletrabalho com base numa quarentena. Tudo indica que as escolas vão reabrir. Se as escolas reabrirem no próximo ano letivo, as crianças, os adolescentes vão para a escola. Portanto, mesmo aqueles que não têm muito espaço em casa e que podem continuar em teletrabalho, podem estar tranquilamente sozinhos em casa, porque sabem que a criancinha ou adolescente das 9 às 5, ou das 9 às 4, ou das 9 às 6 está na escola. E aí o teletrabalho, sim, estamos a falar de verdadeiro teletrabalho, porque eu acho que houve uma grande confusão quando as pessoas todas começaram de repente a falar teletrabalho, teletrabalho, teletrabalho. Sim, nós estávamos em teletrabalho, num regime especial que chegou a ser de emergência, em que estamos todos fechados em casa, com crianças, com sogros, com séniores, com pais. Eu no outro dia achei imensa graça porque passei numa rua aqui ao lado perpendicular à minha rua, e em que estava numa varanda um pano enorme, tipo cartaz, escrito a dizer: vendo o meu irmão barato. Toda a gente está a desatinar em casa porque já está farto de ter que coabitar em espaços pequenos sem poder fazer uma vida minimamente livre. Se nós passarmos para um regime no próximo outono, em que vamos continuar, muitos de nós, em teletrabalho, ou optar por ter escritórios mais pequenos para aquilo que for imprescindível, mas continuar a trabalhar a partir de casa e houver as condições sociais de a vida nas escolas se fazer, nas creches, nas universidades, nos liceus e etc., as pessoas têm condições verdadeiramente de estar em teletrabalho sem estarem a cozinhar, a tomar conta da criança, a levar o cão à rua, a fazer tudo ao mesmo tempo. E aí eu penso que sim, estamos a falar em teletrabalho e não estamos a falar em teletrabalho adaptado a uma quarentena que foi muito dura e muito rápida face a uma pandemia. Aí as condições são outras, vão ser muito mais simpáticas e vão ser muito mais apelativas. completamente de acordo, por isso eu dizer que temos todos que aprender a viver numa outra, no pós-pandemia, sabemos assim. E aí no pós-pandemia, portanto, não tenho dúvidas nenhumas que aquele projeto que tínhamos iniciado, especialmente com os comerciais, de estarem muito pouco tempo no escritório, vai se prolongar e vai continuar. E para eles estão já em teletrabalho, se podemos chamar assim, até porque cada vez menos eles poderão visitar empresas, especialmente com aquela facilidade que era antes da pandemia, que já havia algumas dificuldades, mas que foram agravadas. Mas temos que pensar também em relação ao back-office. E no back-office é que está aí uma outra realidade. E nessa realidade do back-office tem que ser muito bem analisado e saber se quem está em casa tem estas condições ou consegue reunir estas condições. Se conseguir reunir estas condições, tiver tecnologia que lhe permita, eu não tenho dúvidas que pode haver um faseamento e uma canalização do teletrabalho. Poderá ser, depois à medida de cada realidade, de cada empresa, de cada departamento, enfim, nem todos os departamentos, nem todas as empresas têm as mesmas necessidades no mesmo momento. E é isso que tem que ser analisado. Eu penso que poderá ser uma solução, até por duas coisas. Primeiro, uma medida profilática, menos gente nos escritórios, mais espaço entre pessoas. Segundo, e por inerência do primeiro, como nem toda a gente tem transporte próprio, também evita o possível contágio nos transportes coletivos, que é um problema que se põe à maior parte das pessoas que não têm transporte próprio. Em terceiro lugar, é as pessoas poderem dosear melhor os seus picos de trabalho. Claramente. E eu aí já não sou do horário das 9 às 6, mas sou há uma tarefa para fazer, temos que ir a resolver, temos que ir a cumprir, temos que ir a solucionar.
e se calhar não preciso estar estou a falar de quem está em teletrabalho. Não preciso começar às 9 da manhã, posso começar se calhar às 10h30 e até lá resolvo uma série de problemas que tenho, mas depois estou se calhar até às 7 ou até às 7h30, porque tenho mais tempo disponível nessa altura para fazer, ou se calhar vou mandar uns mails e resolver uma parte administrativa, que tanto vai ser às 4 da tarde, como às 8 da noite, como à meia-noite, não interfere com ninguém, porque vai para uma caixa de correio que no outro dia alguém de manhã vai ler e vai dar sequência. Ou programa a saída dos e-mails no outro dia de manhã. Ora bem, isto aí já começa a ser mais um bocadinho aquilo que eu considero o teletrabalho. Claro que sim. E repare numa coisa. E há duas coisas que de facto só foram muito interessantes e que eu vou pegar, que o Luís disse lá atrás. As empresas têm que dar lucro. Quem cria uma empresa quer, obviamente, ter um rendimento dessa empresa e que a empresa seja, a situação da empresária é essa, é ter uma empresa que lhe dê rendimento passivo e que a pessoa não esteja pegada às operações. Mas, para mim, e isto foi uma coisa que eu ouvi há uns tempos atrás, de alguém que eu gosto muito, que dizia: o lucro é um imperativo ético da gestão. Quem cria uma empresa quer lucro para investir, para diversificar, ou mesmo para guardar, se quiser, ou para ser benemérito e fazer voluntariado, mas está a contribuir com aquilo que faz para a sociedade, para a sua comunidade. Além disso, está a dar emprego na sua comunidade. Portanto, a ideia de que as empresas têm que dar lucro, estão a contribuir socialmente, a produzir serviços ou produtos, a prestar serviços ou a produzir produtos e a dar emprego na sua comunidade. E nessa medida as empresas têm mesmo que dar lucro. Quanto mais lucro as empresas derem, dentro, obviamente, de um sistema que seja equitativo para todos, melhor a vida de todos nós, daqueles que são empregados e daqueles que são empresários. E agora eu vou-lhe lançar, se me permite, duas questões diferentes, uma delas já olhando aqui um bocadinho para o chat, e eu vou voltar a pedir que me ponham as questões no Q&A e não no chat, porque o chat está muito mais ativo e eu às vezes perco informação do chat. Pela minha parte, eu fico muito mais produtiva a partir do momento em que fiquei em casa. Eu sei que não tenho crianças pequenas, portanto não tendo que me deslocar para o escritório, apesar de ser rápido a minha ida para o escritório, que demora um quarto de hora. A verdade é que eu comecei a trabalhar às 9 da manhã na mesma e depois o meu dia estende-se, porque se estou sozinha eu não vou demorar uma hora a almoçar, eu muitas vezes almoço num quarto de hora ou 20 minutos e se tenho coisas a fazer vou fazer, eu não tenho aquela questão de vou na melhor hora para casa para não apanhar trânsito e estendo o meu dia, por um lado é bom, por outro lado pode ser mau. Com tudo isto as pessoas ficaram mais produtivas, apesar das contingências de terem que fazer almoço e jantar e cuidar eventualmente de crianças ou de séniores. Acha que houve um aumento de produtividade das equipas a partir do momento que ficaram em casa? Ou pelo menos não houve decréscimo dessa produtividade, Luís? No vosso caso concreto? A produtividade, se nós fizermos a produtividade versus resultado comercial, o decréscimo não foi muito grande. Que eu acho que as pessoas trabalharam todas muito mais pressionadas, trabalharam. E trabalharam porquê? Porque nós tivemos uma vaga enorme em determinados produtos de alteração, de passar para o tradicional, os vouchers para digital. Isso foi uma situação de avalanche. Mais de 300 situações de mudança, isto no mês é muita coisa. E explicar ao cliente todo esse trabalho. Foi um trabalho que pressionou toda a gente, começou por pressionar o cliente, porque tinha que ser alterado e sido da zona de conforto dele, e agora o que é que eu vou fazer? E depois tudo para dar resposta num tempo muito curto. Eu penso que a produtividade não baixou. Vamos ver se em função do que corremos atingimos o que seria necessário. Ainda é uma análise... Estamos a falar de rentabilidade agora. Isso é uma análise que ainda estará para fazer. E penso que antes do final de junho não pode haver números muito concretos.
Porquê? Porque temos que ter aqui nas três realidades. A primeira realidade foi, como eu disse ainda há pouco, o mês de março, que teve muita pressão do mês de fevereiro, que estávamos todos, a economia, estava tudo num crescimento. E os clientes vinham de uma forma mais fluida, e os contactos e o trabalho. Depois passámos ao final de março e abril, foram aquilo que nós chamamos de mês do caos, porque ninguém sabia o que é que queria fazer da parte dos clientes, e tivemos que comprar extintores para apagar os incêndios todos ao mesmo tempo, e não havia como às vezes apagá-los, de toda a forma, mas conseguimos apagar, e não houve nenhum incêndio grande. Houve só aquela situação normal, e agora como é que eu faço? Eu tinha isto assim, agora tenho assado, eu estava na empresa, agora estou em casa, como é que me vão fazer chegar a casa as coisas? Portanto, todo esse trabalho. E agora o mês de maio, que vamos analisar em junho, vai-nos dizer como é que é, já depois estamos todos habituados, ou mais habituados a estar, uns na área de trabalho, outros na área uns de prestador de serviço, outros de consumidores, se já nos habituámos a esta relação. E se já nos habituámos a esta relação e conseguimos ultrapassá-la com um resultado positivo, que é o que vamos analisar depois, aí sim vamos olhar para os números e vamos ver se os números são aqueles que nós que idealizamos, isso não é. Mas os números que são possíveis fazer e que têm o mérito, aí dizemos que conseguimos ultrapassar positivamente. As pessoas deram, na esmagadora maioria, o seu máximo, e isso vai dizer o quê? Vai dizer que temos que também depois, por outro lado, acertar, melhorar e racionalizar toda essa forma de funcionar. Porque essa forma, eu continuo a dizer, não vai ser mais como era. Bom, vamos ter um mundo novo, vamos ter esperança que ele seja... Eu não sei se ele é novo, eu acho que agora, como se diz até em algumas marcas, é um restyling. É um restyling. Vamos fazer um restyling e vamos ver se esse restyling vai ao encontro daquilo que nós pretendemos. Porque isto que aconteceu, toda a gente falava nas entrelinhas, nos seminários, o teletrabalho para a esquerda, o teletrabalho para a direita, isto e aquilo, mas toda a gente falava. Mas que toda a gente foi adiando. Como se costuma dizer também, fomos tudo empurrando isso para... Isso há de ser. Embora temos que dar também o valor de muitas empresas que já o faziam de uma forma voluntária. Era ter pessoas uma vez, 2 vezes por semana, em casa, em teletrabalho, somente junto ao fim de semana, ou à segunda ou à sexta, nesta situação, e outras que foram, não me esqueço de uma informação que eu vi de um conceituado CEO, que é o Dr. Mexia, que ele dizia que a EDP estava a pensar no teletrabalho e tinha com algum esforço, ou pensava com algum esforço, chegava aos 12,5%. Quando ele estava a dar a entrevista, assim, eu tenho hoje o rácio que estou com 75% das pessoas em teletrabalho. Isto é daquelas coisas que não vale... Vai depender do setor da atividade. E estamos a falar de uma empresa com uma organização enorme, em que pensam muito também em toda essa forma de funcionar. E repara, depois de muito esforço, estavam a pensar em atingir os 12,5%. E quando estava a dar a entrevista, eu tenho aqui o rácio que estamos com 75% das pessoas em teletrabalho. Ora bem, isto demonstra tudo e não vale a pena estarmos a falar. Há que passar à fase de executar. E executar. Exatamente. Quem primeiro chegar vai ser. Como tenho uma frase que os meus colegas sabem, que eu digo muitas vezes: quem primeiro chega, senta-se. E depois, para nos tirar de lá, tem que nos empurrar. E claramente estamos a falar novamente de nós conseguirmos ter um mindset adequado, ser suficientemente flexíveis, de vamos ter coisas novas, vamos experimentar, vamos testar e não estar logo naquela de não sei, não me adapto. Temos que ter abertura suficiente para, se me permitem a expressão popular, dançar consoante a música que temos. E é disso que se vai tratar nos próximos meses, é disso que nós vamos ter que nos adaptar e vamos ter que ter consciência que cada vez mais em teletrabalho, por mais interação que haja por parte da liderança, por mais comunicação que possa haver, que cada um de nós tem que liderar a sua própria vida e tem que continuar a trabalhar de acordo com a sua agenda,
a prestar contas naturalmente, a ter uma atitude muito proativa de se eu lidero a minha vida, sim. Eu hoje, por exemplo, eu depois de 2 meses de teletrabalho intensivo, até porque nós na nossa área de atividade temos tido imensas solicitações de empresários, nós estamos a trabalhar mais neste momento porque temos muitos empresários. No meio de tudo isto, há empresas que fecharam, há empresas em layoff, há empresas que estão a trabalhar muito bem e estão a aumentar as suas vendas e os seus serviços e a contratar, nomeadamente logística, distribuição, bens de primeira necessidade, equipamentos médicos, etc. Portanto, temos aqui todo, desde os que fecharam aos que estão a ter resultados fabulosos, temos empresários a pedir ajuda. E eu neste momento, ao fim de quase 2 meses, porque eu, como vos disse, comecei um mês antes em teletrabalho, eu tenho que me disciplinar para não esticar a minha agenda até às 7 ou até às 7h30 ou até às 8 ou quando o meu estômago me diz que já tenho fome para jantar. E nessa medida nós temos que ter muita consciência que o teletrabalho vai ter que começar por um trabalho de novos hábitos, de destruir algumas crenças que são perfeitamente limitadoras, de alguns dos condicionamentos e pensar, eu lidero a minha agenda, eu vou fazer o meu plano de trabalho, eu chego ao fim do meu dia, eu vou fazer o balanço do meu dia, fazer o fecho do dia e planear o dia a seguir, eu vou ver como é que tenho as minhas semanas controladas e em que eu não me vou esquecer de mim como pessoa, nem de mim como profissional, porque nós somos só um. Eu vou estar em teletrabalho, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ter agenda, eu tenho que fazer pausas, eu tenho que estar com aqueles que são os meus amigos e os meus conhecidos, umas vezes saindo com eles porque já não há confinamento, mas outras vezes contactando pelos meios online. Eu tenho que continuar a fazer exercício, eu não posso ficar o dia inteiro sentada numa cadeira, e isto são tudo aprendizagens que nos vão dar uma enorme flexibilidade. É muito interessante que as gerações mais novas já têm mais flexibilidade porque eles já estão muito pegados aos meios digitais e são muito focados nos meios digitais e para eles é muito fácil trabalhar em qualquer lugar e nessa medida, e dependendo, como diz, dos setores de atividade, essa aprendizagem está a ser muitíssimo mais rápida para eles. Por outro lado, aqueles que queremos continuar a trabalhar, a ser produtivos e a ter rentabilidade nas nossas empresas, é o momento de aprender, é o momento de criar a nossa própria zona de conforto, que são zonas de passagem, porque se nós ficamos na nossa zona de conforto não crescemos, não evoluímos e não nos desenvolvemos. E se o Luís me permite, não sei se tem alguma questão que gostaria de, alguma provocação queira pôr ao nosso público para que eles ponham no Q&A. Eu já tenho aqui algumas perguntas. Uma delas é exatamente da Elisa, que nos pergunta se a rentabilidade aumentou nas vossas empresas. Ela vai, pelo meu lado, posso dizer que ela está a ser testada em medida, a produtividade está a aumentar claramente, a rentabilidade vai, e estamos a falar de funis de vendas mais ou menos longos, eu creio que se está a verificar, mas vamos ter números concretos até 15 de junho, porque houve aqui, estão empresas que deixaram de estar fechadas e que estão a começar a trabalhar e há novos clientes e há uma série de medidas que nós vamos ter que fazer. Luís, não sei se tem alguma provocação, alguma questão, rentabilidade na empresa, o Luís no fundo já respondeu a esta pergunta e eu tenho aqui uma outra, mas antes disso queria ouvi-lo. Luís, se me permite, só pegando naquilo que falei há bocado, que é a zona de conforto, nós fomos empurrados para fora da nossa zona de conforto de uma forma estranha e penso que a resposta que demos quando fomos empurrados, por motivos que todos nós sabemos, nós tivemos que nos adaptar e isto é quase como se fôssemos pequeninos, agarrados em 10 dentro de uma piscina e agora nada. E nós começámos a esbracejar e fomos, houve alguns que se afogaram, é certo, mas a maioria chegou à beira da piscina ou chegou à praia. Eu penso que isto tem que ser uma forma de estarmos sempre, é preparar-nos para estarmos sempre com um pé ou com os dois, em alguns casos, fora da nossa zona de conforto. Porquê? Porque cada vez mais quem ficar retido na sua zona de conforto vai perder oportunidades, vai perder competitividade e vai
ficar cada vez mais isolado e mais eu diria, a resmungar que as coisas estão todas contra ele. Não estão, nós é que temos que nos adaptar às circunstâncias e o Darwin dizia uma coisa muito interessante, é que não é o mais forte que ganha, é o que se adapta melhor. E é isso que nós vamos ver se nós somos capazes, é de conseguirmos adaptar rapidamente e o melhor possível, porque o bem nunca sabemos se é ou não é, mas o melhor possível às circunstâncias e eu estou a falar muito, eu já me dizia, eu estou a falar muito no futuro, porque o que nos interessa não é estarmos a chorar sobre o passado acabou, passou, vamos à procura do que vem aí e vamos nos preparar para o que vem aí, bem, mal, assim, vamos nos preparar para o que vem. Não podemos ficar a dizer assim, bom, isto aconteceu isto, agora começar e vamos ver se isto vem aí alguma coisa que nos ajude. Não vem, pode vir alguém que nos ajude, mas se nós não fizermos por nós, isso ninguém vai fazer. E aí cada um de nós tem uma missão para cumprir. Eu tenho este objetivo, eu tenho que sair da minha zona de estar quieta à espera que o telefone toque, ou que o e-mail dê uma mensagem, e não me desculpar porque a economia está toda fechada, as empresas estão todas paradas, não estão. Por exemplo, as nossas empresas não estão fechadas, nem a sua, nem a minha, e se calhar destas pessoas todas que estão aqui, que são empresários, para além da TIC, que são empresários, não estão com as empresas fechadas. E nós não podemos pensar... Se estiverem fechadas, têm que estar a planear e a pensar no novo modelo de negócio. Eventualmente, ainda não estamos já na fase de planeamento e de sair da tal zona de conforto e tenho que me fazer ao mercado, fazer ao trabalho, fazer isso tudo, aí eu acho que vão perder o comboio. Claramente. Luís, se me permite, eu vou-lhe colocar aqui, há aqui alguém que dizia muito bem, é difícil falar em produtividade e rentabilidade com padrões do passado quando estamos numa nova realidade e num mundo global que está muito diferente. Eu tenho aqui novamente a Elisa que nos põe um link que eu vou tentar abrir, mas que eu já percebi que é um mind map. Se eu não conseguir abrir este mind map e dar-lhe uma resposta imediatamente, eu vou-lhe pedir que me deixe dar-lhe resposta posteriormente sobre esta questão do mind map que nos está a enviar, Elisa. Não vai ficar certamente sem resposta, mas em simultâneo abrir este mind map não está a ser fácil para nós neste momento. Mas terei todo o gosto em lhe dar resposta e gostaria de saber que me pusessem no Q&A ou no perguntas e respostas as vossas questões relativamente às vossas dúvidas, aquilo que gostariam de ver respondido pelo Luís Duarte, diretor comercial da Tiki, ou por mim própria na qualidade de business coach, relativamente às temáticas que nós estamos aqui, que temos estado aqui a falar. Como vos disse, eu não consegui abrir o mind map que a Elisa mandou, terei todo o gosto em observá-lo e terei todo o gosto em responder-lhe. Todas as perguntas serão respondidas, quer seja agora, quer seja futuramente, por outro meio, e quero dizer a todos aqueles que são empresários que terei todo o gosto em oferecer uma sessão de business coaching, de análise do seu negócio, porque assim, se as empresas na fase de quarentena obrigatória e agora nesta fase de desconfinamento, primeiro tiveram que fazer adaptações rápidas e tiveram que umas fechar, outras ficarem layoff, outras começarem a reinventar maneiras de funcionar, nomeadamente através de teletrabalho. Agora estamos na fase de reiniciar, e como o Luís dizia muito bem, novo restyling, de nos reinventarmos, de pensar de outra maneira. Eu costumo dizer, já não há pensar fora da caixa, há pensar sem caixa alguma, há considerar desde aquelas ideias que nos possam parecer mais estapafúrdias e que elaboradas e trabalhadas possam trazer alguns resultados, mas repensar como é que este novo modelo de negócio que nós vamos ter vai ser mais flexível, pode ser mais facilmente adaptado e sim, temos que ter objetivos a 30 dias, a 60 dias, a 90 dias, temos que saber aquilo que queremos das nossas empresas, mas estes planos têm que ser adaptados semana a semana. E quem tiver planos de contingência e quem os conseguir preparar e quem se conseguir posicionar numa de eu vou estar muito atento, eu vou analisar e vou adaptar e vou pedir ajuda a toda a gente, porque assim, nós já há muitos anos que aprendemos que não temos que, a liderança não vai decidir.
todos nós temos que decidir. A liderança vai nos ajudar a pensar, vamos todos pensar em conjunto para encontrar novos modelos e para encontrar novas maneiras de trabalhar. Mas é responsabilidade de todos nós contribuir para essa mudança, estar aberto e ser suficientemente flexível para testar e medir esses modelos a par e passo. E nessa medida, terei todo o gosto em, neste momento, preparar a reentrada de uma nova fase, que já estou a trabalhar no desconfinamento gradual, mas também no desconfinamento total, que não sabemos bem quando é que há de vir, mas que os empresários têm que estar preparados para isso e têm que ter meios para o fazer com o mínimo de investimento que possam fazer, até porque nesta fase fazer investimento quando houve um slowdown, quando houve um abrandamento, por vezes não é fácil. Isto por um lado, portanto eu terei todo o gosto em agendar sessões de coaching, agradeço que ponham nos Q&A ou no chat a vossa disponibilidade para poderem fazer uma sessão de business coaching de análise do vosso negócio. Luís, pela sua parte, o que é que quer dizer ao nosso público, a quem nos está a acompanhar hoje neste webinar? Posso dizer, desculpe interrompê-lo, que a grande maioria conhece, mais de 50% conhece o cartão Ticket, 33% do Ticket Restaurante, 13% do Ticket Infância. Eu sei que as pessoas tiveram dificuldade em votar em mais do que um produto. O poll não nos deixou votar em 5 ou 6 produtos, mas de certeza que o Luís estará disponível para fazer estas apresentações a quem quiser sobre os serviços Ticket. Isso nem tem dúvidas nenhumas, ou eu ou qualquer pessoa da minha equipa poderá fazer com toda a informação que as pessoas desejarem. O que é que nós podemos ajudar? É para os empresários que nos estão a acompanhar e que ainda não sejam clientes de Ticket, clientes dos produtos Ticket, que nos peçam propostas. Eu tenho a certeza que vamos fazer melhores preços do mercado para eles. Basta que nos indiquem que estiveram presentes nesta nossa, eu diria, nesta nossa conversa, e para tirar todo o peso nesta nossa conversa, quase de interatividade ainda não foi muito grande, porque as perguntas não foram assim tão grandes como ou foram tanta quantidade como isso tudo, mas que nós iremos fazer os melhores preços do mercado. E porquê? Porque temos confiança no nosso serviço, temos confiança na nossa equipa para poder prestar esse serviço. E a outra parte, que é aquela que eles precisam agora, é gastar o menos possível, ter os encargos mais reduzidos possível. Agora, como eu também disse, as empresas são feitas para dar resultados e claro, oferecer começa a ser um vício. E, como alguém me dizia, o que é dado não é agradecido. É verdade, porque não há o compromisso, muitas vezes o gratuito com o pro bono não cria o compromisso, porque é uma questão cultural. Enquanto há uns que se é dado são muito gratos, e a gratidão devia ser uma prática diária de todos nós, devia fazer parte dos nossos rituais, estarmos gratos pelo sol que temos, por acordarmos bem dispostos, por termos saúde, por termos trabalho inclusive, por termos tranquilidade e paz de espírito, e muitas vezes não somos nem gratos connosco nem com os outros, e o pro bono não é valorizado por isso. Eu sei que a grande maioria das pessoas conhece o cartão Ticket e o Ticket Restaurante, que foram os vossos produtos de base, digamos assim, de bandeira. É o nosso produto, não digo, é o nosso produto estrela, não direi, mas é o estrela, nosso sim, mais pesado, mas é o porta-aviões dos produtos. Mas há aqui produtos muito simpáticos para famílias, o Infância, a Educação e o Ensino, e há um que me desperta particular atenção, especialmente porque assim, porque todos nós somos utentes, quer tenhamos acabado de nascer, quer sejamos séniores, que é o Ticket Saúde. Toda a gente tem cuidados acrescidos com saúde e ainda por cima numa época em, como eu digo, em que é a saúde que está a questão, não estamos com uma recessão por questões financeiras ou outras, mas sim por causa de uma pandemia. Tenho aqui o Ivan a fazer-nos uma pergunta, que nesta altura não será premente que as empresas tenham consciência das suas principais vantagens competitivas, o que as distingue entre produtos, recursos e competências. Uau, que pergunta desafiante, Ivan, muito obrigada. Luís,
Quer responder a esta questão? Quais são as grandes vantagens competitivas neste momento? Este Ivan é meu colega, eu dava essa resposta para a Emílio, que é de fora. Ok, com todo o gosto. É assim, nesta altura, eu achei graça à sua pergunta por me dizer nesta altura as coisas são mais acutilantes, até porque nós estamos todos mais sensíveis, digamos assim, nós estamos sensíveis a tudo, até pelo nosso próprio, por termos estado confinados obrigatoriamente, e tudo o que é obrigatório é muito penalizante para o ser humano, que é altamente social e gregário. É sempre premente que as empresas tenham consciência das suas vantagens competitivas, é sempre premente que as empresas tenham consciência de si próprias, como empresas, como os serviços que prestam, os produtos que vendem, e terem claramente e a par e passo no seu planeamento e na sua estratégia, quais são as suas vantagens competitivas relativamente aos seus players e relativamente aos seus stakeholders, portanto todos aqueles com quem interagem, e isto cada vez é mais importante, numa época como esta ainda mais, porque infelizmente houve players que desapareceram do mercado, houve empresas que fecharam e que toda a gente, não vale a pena tapar o sol com a peneira, passamos uma crise complicada, a restauração teve fechado, a hotelaria teve fechado, o turismo desapareceu, a aviação deixou de funcionar quase completamente, portanto nós que continuamos, ou com layoff ou sem layoff, mas continuamos a trabalhar, e mesmo aqueles que fecharam têm que perceber na reabertura e se conseguirem sobreviver, quais são as grandes vantagens competitivas e claramente apostar na sua diferenciação e na sua garantia, porque é isso que os vai ter foco para pensar de maneira diferente e é isso que vai fazer com que tenham sucesso no futuro. As vantagens competitivas que vão ter, e esta análise tem que ser feita tendo muita consciência de sim, quais são as competências ou aquilo que eu preciso de aprender, aquilo que eu preciso aprender com uma entidade coletiva que é uma empresa, aquilo que cada um de nós precisa de aprender como colaborador de uma empresa, e todos somos colaboradores das empresas em que estamos, desde o presidente do Conselho de Administração até ao porteiro, até ao segurança, todos somos colaboradores e todos temos que aprender, e quanto melhor aprendermos, quanto melhor formos, menos temos que fazer. Ter mais resultados não é fazer mais, é ser melhor para ser mais produtivo. Temos que ter muita consciência dos recursos que temos e nesta medida voltamos à questão que o Luís também pôs, a nível de teletrabalho, quais são os recursos que eu posso ter para facilitar a vida de toda a gente, quais são as aprendizagens que eu tenho que fazer para me ser confortável fazer uma videochamada e ter um sorriso do outro lado, ou usar o FaceTime e ter um sorriso do outro lado e não dizer eu nunca usei, não gosto disto e porque é que agora tenho que usar. Portanto, aumentar os nossos recursos, aumentar as nossas competências, fazer a aprendizagem diária e sim posicionar-nos no mercado como oferta de qualidade, de confiança, os nossos stakeholders, todos aqueles que interagem connosco, clientes, fornecedores, entidades regulamentadoras, a banca, todos eles sermos muito transparentes enquanto instituições, enquanto organizações, todos saberem o que é que podem contar connosco, qual é a nossa diferenciação, qual é a garantia que nós damos dos nossos serviços e como é que estamos na sociedade para contribuir enquanto empresas, enquanto empresários, enquanto equipas, enquanto pessoas. Se é premente sempre, nesta altura ainda mais, até porque quem se mostrar, quem estiver mais visível, são aqueles a quem os clientes vão chegar mais rapidamente, porque estão visíveis, porque estão lá, porque estão preparados. E sim, Ivan, creio que respondi à sua questão, se não respondi, pronta para que me dê alguma interação ou algum pedido de esclarecimento. Luís, algo a acrescentar ao Ivan? Não, o Ivan sabe quais são as grandes linhas, sabe perfeitamente e neste momento acho que toda a nossa atenção tem que ser em não digo ressuscitar porque não tivemos mortos, mas refazer tudo aquilo que estávamos até princípios de março, meados de março a fazer. Acho que é importante as pessoas fazerem, mas fazerem com uma precaução cada vez maior, que é fazer o melhor que podem e que sabem. Porque
cada vez mais estamos todos a ser escrutinados. E estamos a ser escrutinados em várias coisas. Estamos a ser escrutinados no nosso posicionamento social, no nosso posicionamento profissional, até estamos a ser eu digo, mais que escrutinados, estamos a ser julgados pela nossa própria família porque temos mais tempo em casa. E esse também é um desafio. E isso também é um desafio grande que nós temos que, se vamos continuar em teletrabalho, pensar que uma parte do nosso espaço privado não é tão privado assim, que é o espaço onde nós estamos a contactar com quem nos está a contactar também, portanto estamos a partilhar, no fundo, alguns espaços que são privados. Para não pormos na janela que vendemos o nosso irmão, ou marido, ou mulher, ou quem seja, como aquela, eu achei imensa graça, porque a letra devia ser de um adolescente, e percebi assim, é normal que uma das principais aprendizagens que tenha a ver a nível humano e a nível profissional seja a da assertividade. É sermos muito assertivos e não deixarmos as emoções à flor da pele e reagirmos impulsivamente, agressivamente, arrogantemente, o que seja, porque o confinamento, o espaço, ter que partilhar espaço e tempo com pessoas que não estávamos habituadas a tempo inteiro, faz com que a assertividade por vezes se esbata, e essa é uma aprendizagem que é uma aprendizagem diária, é uma aprendizagem constante e é uma aprendizagem que nos faz claramente crescer. Isso me permite, estamos quase a chegar ao fim, se não houver mais perguntas aqui dos nossos participantes, se me permite, eu deixo em primeiro lugar, Luís, quero agradecer-lhe uma conversa super produtiva do meu lado, que aprendi várias coisas convosco, agradecer a sua participação, agradecer a participação de toda a gente aqui, que nos conhecemos há muitos anos e é sempre um prazer falar convosco e partilhar convosco, e por outro lado queria deixar-lhe, já que a TIC está tão receptiva a poder equacionar o teletrabalho numa vertente do futuro, se precisar de um grilinho de consciência para ir fazer uma intervenção de 1 hora ou 2 às suas equipas sobre as novas perspectivas do teletrabalho, terei todo o gosto em fazê-lo, é fazer uma breve intervenção sobre como é que eu vejo o teletrabalho, como é que eu me tenho usado bem com o teletrabalho. Ainda confesso que o meu primeiro mês foi muito pesado, porque não tinha operacionalidade do braço direito e, portanto, usando o dictafone no meu computador consegui continuar a escrever ditando e com a mão esquerda corrigindo. Terei todo o gosto em fazer uma intervenção como grilinho consciência com business coach junto da sua equipa, que tão simpaticamente juntou a nós para nos ouvir, quando quiser. E obviamente terá que ser online nesta fase. Quando deixar de ser online, eu vou pedir um café e terei todo o gosto em vos visitar pessoalmente, e reiterar a nossa oferta a todos os empresários de uma sessão de business coaching para a análise do vosso negócio. E foi um privilégio falar consigo, foi um privilégio partilhar consigo, temos muito a aprender com as pessoas que são os nossos parceiros, que estão connosco, que nos ajudam a crescer enquanto coaches e que nos ajudam a crescer enquanto empresários também. Para finalizar, Luís, o que é que foi mais importante para si nesta nossa sessão? O que é que mais gostou nesta conversa? Qual foi a perspectiva que mais lhe faz brilhar os olhos quando pensa no pós-verão? Antes de tudo mais, muito obrigada pelo convite, pelo desafio, nem foi um convite, foi um desafio. Eu adoro desafios. Que volta, não volta, me faz assim com um ar muito cândido, com um ar assim muito de quem não quer nada, mas depois vai buscar, vai-nos sempre desafiando e vai-nos sempre pondo alguns desafios, sempre com uma intensidade cada vez maior. Agradeço esse convite para ser parceiro da Emília nesta conferência, neste webinar. A questão que pôs de podermos partilhar mais alguns dos seus vastíssimos conhecimentos e sabedoria em termos de teletrabalho, até por uma experiência que foi no início dolorosa, muito dolorosa em toda a acessão da palavra, e que depois veio a atenuar-se. E inclusivamente a sua resiliência para poder ter ultrapassado todas essas
esses escolhos que foi aquele primeiro mês e qualquer coisa de teletrabalho forçado, ainda forçado. O que é que me deixa o tal brilho nos olhos? Não sei se me deixa algum brilho nos olhos, mas há uma coisa que me deixa bastante, diria, não sei se é já satisfeito se tivesse acontecido, mas deixa-me ficar gratificante. É que as pessoas participam e noto que há uma vontade de se querer fazer qualquer coisa de diferente. Penso que se esta quarentena forçada, para além de outros, ter algum resultado, é pôr as pessoas a pensar mais um bocadinho e a pensar no seu posicionamento. Eu agora, sem entrar em ideias teológicas, mas o que é que eu ando aqui a fazer, e o que é que eu fiz e o que é que eu posso fazer. E isto é fundamental. Nós para qualquer coisa na vida temos que nos encontrar primeiro, e depois de nos encontrarmos é que podemos partir para qualquer coisa. Porque senão andamos a saltar de um lado para o outro e não estamos bem, como dizia o Variações, só estamos bem onde não estamos e só queremos aquilo que não temos. E se há alturas em que esse tema e essa canção teve, ou tem, uma atualidade tremenda, é agora, porque nós que quisemos estar em casa quando estávamos a trabalhar, agora que estávamos em casa queríamos estar a trabalhar, queríamos estar fora. Portanto, a atualidade desse tema é brutal. Mas isso quer dizer exatamente o mesmo. Temos que pensar o que é que queremos fazer, o que é que queremos fazer do ponto de vista pessoal, e aqui, como estamos mais na área profissional, o que é que queremos da nossa vida profissional e qual é o caminho que vamos trilhar e qual é a forma que podemos de atingir os nossos objetivos, pegando naquilo que a Nília disse ainda há pouco, que é isto, com um doseamento do esforço. Não é sem esforço. Se fosse sem esforço, ótimo, mas não há nada sem esforço, não há almoço grátis. É com um doseamento do esforço, sem ter que dizer eu tenho de trabalhar 12 horas por dia para conseguir fazer, porque se calhar estamos a correr para o lado errado. É que se trabalhamos imenso, estamos imenso tempo, gastamos imenso tempo e não temos resultados, se calhar estamos a correr para o lado errado. Sim. E alguém tem que dizer, para aí, o caminho não é esse, o caminho é o outro, ou se calhar nem é por aqui, por este lado, é outra estrada que tens que trilhar. Portanto, é importante, e cada um fazer esse exame de consciência, pensar, reposicionar-se e partir, pegando também nas suas palavras, já não é fora da caixa, é sem caixa alguma, sem medo de falhar, que é importante. Porque quando falhamos, aprendemos. É a única maneira de aprender muito. Costumo dizer que errar, todos nós erramos, errar sempre na mesma coisa é que já não é bom. E aí temos que ver o que é que está a acontecer. Mas é fundamental isso. E é isso que me deixa ficar com alguma expectativa, porque eu vejo muita gente com essa vontade. Pelo menos transmite. Não sei se depois passamos à ação, que é outra parte. Mas eu acho que vamos passar à ação, vamos ser confrontados com isso. Não vamos ter plano B para esta situação. É passar à ação. Passar à ação, sermos melhores para crescer, para nos desenvolvermos enquanto seres humanos e enquanto profissionais. Mais uma vez, Luís, muito obrigada. Foi um prazer partilhar esta conversa consigo, os seus desafios, a sua acusação dos meus pedidos sempre, com todo o gosto. Estou cá para continuar a conversar quando quiserem. Aos nossos participantes, o nosso muito obrigada e fico à vossa espera. E gostaria que participassem nos próximos webinars cuja temática seja de facto apelativa para vós. Um bom dia, um bom fim de semana e muito obrigada.